nós estamos aqui nessa posição de ministrar uma palavra, especialmente dentro desse contexto, desse tema. E eu fiquei exatamente como recheio de duas palestras da Kathleen. E ontem ela falou sobre o cinturão da verdade, como ele é importante e como esse cinturão da verdade tem a ver com a nossa identidade em Cristo, em crer realmente na verdade de quem nós somos. Depois ela falou da justiça, de que justiça é estarmos alinhados com Deus. E ela terminou com uma pergunta: como é que você está na guerra? Você lembra disso? Quem estava ontem foi assim. Então imagine que, sabe um texto quando você põe algo entre parênteses? É isso que Deus trouxe para mim, para eu compartilhar com vocês nessa noite. Ela parou essa pergunta: como você está na guerra? E eu quero falar exatamente de uma guerra. E desde, acho que mais ou menos, desde que nós começamos a falar do tema dessa conferência, o Senhor colocou esse texto no meu coração. E eu quero que você abra sua Bíblia em 1 Samuel 30. Eu não sei se tem como eu mesmo passar o slide, ou alguém me ajuda. Por favor. Você deixa aberta a sua Bíblia, porque nós vamos trabalhar nesse texto aos poucos. E vamos falar sobre uma guerra, quando Davi derrota os amalequitas. Eu queria que você abaixasse sua cabeça. Nós vamos orar agora nesse momento. Pai, eu quero te agradecer, porque temos liberdade de compartilhar a tua palavra. A tua palavra é tão rica, sempre, quando nós nos aprofundamos, sempre vemos detalhes tão lindos. O Senhor sempre traz renovo, o Senhor sempre traz visão, o Senhor traz luz, traz cura. E que realmente essa noite o Senhor possa estar trabalhando não somente no meu coração, mas no coração de cada um aqui. Que teu Espírito Santo pode estar fazendo a obra que precisa fazer nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Bom, conseguiram? Não? Então tudo bem. Vocês podem passar. Esse pode deixar nesse slide. Eu queria que nós vamos começar lendo os primeiros 3 versículos de 1 Samuel 30. Olha só o que diz. Quando Davi e seus soldados chegaram a Ziclag, no 3º dia, os amalequitas tinham atacado Negueb e incendiado a cidade de Ziclag. Levaram como prisioneiros todos os que lá estavam, as mulheres, os jovens e os idosos. A ninguém mataram, mas os levaram consigo quando prosseguiram o seu caminho. Eu acho que o microfone está meio esquisito, para mim pelo menos. Não sei se para vocês. Não? Ao chegarem... Tá ruim, gente. Tem como ajustar para mim? Ao chegarem a Ziclag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados como prisioneiros. Primeira parada que nós vamos dar é aqui. Eu quero só fazer uma introdução para vocês, porque não vai dar tempo da gente ler tudo, mas essa história é muito interessante. Houve uma época na vida de Davi que ele decidiu, a Bíblia não deixa muito claro isso, a gente sabe que ele estava fugindo de Saul, mas exatamente porque que ele decidiu exatamente viver no meio dos filisteus. E ele fugiu de Saul, você vai ver isso lá em 1 Samuel 27, e ele pediu abrigo para Aquis. Aquis era um dos líderes, um dos reis dos filisteus. E, na verdade, Davi estava enganando Aquis. Aquis achava que Davi era um traidor do seu povo. Mas na verdade Davi estava saqueando os inimigos de Judá. Mas ele nunca deixava ninguém vivo para que não chegasse essa notícia para o Aquis. Então Davi, na verdade não tem muito como entender essa época na vida de Davi, de crueldade e de engano, porque ele estava no meio dos filisteus. E aí Aquis
deu para ele essa cidade de Ziclag. E a Bíblia diz que ele morou lá 1 ano e 4 meses. Não foi pouco tempo, bastante tempo. E aí o que aconteceu? Todos os reis filisteus convocaram seus exércitos para lutar contra Israel. E Davi estava lá. E aí o que aconteceu? A verdade é que quando ele chegou lá, os outros reis filisteus desconfiaram de Davi. E falaram para Aques: o que esse camarada está fazendo aqui? Manda ele embora. Então, o que acontece? Davi, com certeza, não ficou satisfeito de ser mandado embora de uma forma tão arrogante. Aques até tentou aliviar a barra para Davi. Não, olha, ele não quer me dar trabalho nenhum, pelo contrário, ele está até me ajudando. Não sabia nada muito, inocente. Mas a verdade é que, contrariado ou não, foi essa guerra que matou Saul. Se você olhar mais para frente, no capítulo 31. E Deus livrou Davi de estar envolvido nessa guerra que acabou matando o rei Saul. Então Davi volta um pouco assim, vamos dizer, humilhado pelos reis filisteus que não acreditavam nele. Só que nisso que ele sai, os outros povos souberam que os homens tinham ido para a guerra. Então os amalequitas, muito espertalhões, foram para Ziclag e saquearam a cidade. Pegaram tudo, não mataram ninguém, pegaram os bens, pegaram os animais e tocaram fogo na cidade. E aí, enquanto Davi estava lá com os filisteus, tudo que eles tinham, tudo que era precioso para eles, tinha sido roubado. Tudo, comida, filhos, mulheres. E é exatamente isso que nós vemos nessa volta de Davi. Pode passar o próximo slide. Nada é tão ruim. O que está escrito aí? Nada é tão ruim que não possa piorar. Você já passou isso na sua vida? Tá ruim, mas ainda fica pior. Foi isso que aconteceu com Davi. Vamos seguir até o verso 6a. Olha o que aconteceu. Verso 4. Então Davi e seus soldados choraram em alta voz, até não terem mais forças. As duas mulheres de Davi também tinham sido levadas, Ainoã de Jezreel e Abigail de Carmelo, a que fora mulher de Nabal. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejar. Todos estavam amargurados por causa dos seus filhos e de suas filhas. Ninguém reage à dor com alegria. Ninguém reage à dor feliz, só se estiver numa negação profunda. Quando as coisas na nossa vida ficam ruins, quando as coisas na nossa vida ficam difíceis, especialmente quando nossa família é atacada, como foi a família deles, nós temos que chorar. E esses homens choraram, a Bíblia diz aqui, em alta voz, até não terem mais forças. Eles saíram, não se atentaram que pudesse acontecer aquele desastre. Mas olha só, se eles tivessem ficado na guerra, possivelmente nada disso que a gente vai ver mais pra frente teria acontecido. Então você vai vendo desenrolar e o plano de Deus nessa história toda. Mas na verdade é que os homens estavam muito entristecidos. E o que acontece depois que você está muito triste por algo ruim que aconteceu com você? Muitas pessoas reagem com raiva. Sim ou não? Você já ficou com raiva depois de ter acontecido muita coisa muito ruim para você? Não é incomum. Só que existem duas reações. E aqui nós vemos exatamente nesses 2 versículos, esse finalzinho de versículo 6, na verdade, 2 reações. Alguns homens quiseram, inclusive, apedrejar Davi. Sabe por quê? Porque às vezes quando nós estamos sofrendo, quando nós estamos com dor, quando nós não entendemos o que acontece na nossa vida,
nós começamos a perguntar o quê? Por quê? Por que, Deus? Por que isso aconteceu comigo? Por que minha mulher foi levada? Por que meus filhos foram levados? Por que eu estou doente? Por que minha mãe está doente? Por que meu filho sofreu um acidente? Por que isso, Senhor? Por que eu estou desempregado? Por quê? Por quê? Se nos tornamos amargos. E mais ainda, queremos achar um culpado. Aqueles homens falaram, culpado é Davi. Quem mandou ele levar a gente daqui? Quem mandou ele se envolver com esses filisteus? E diz aqui, a gente não sabe quanto tempo essas coisas aconteceram. Mas eles chegaram, algum mais nervosinho ali, chegou a dizer, vamos apedrejar. Até a vida do próprio Davi estava em risco. Mas é tão interessante que nesse momento Davi faz algo muito especial. Olha o finalzinho do verso 6, diz assim, olha, Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Ontem, quando a Kathleen estava ministrando e eu já sabia o que eu ia pregar, eu imaginei onde Davi se fortaleceu, na verdade, de quem ele era. Paulo, lá em Romanos, diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nossa vida não está nas mãos de Satanás. Quem define nossas vidas é Deus. Quem define as nossas lutas, quem nos permite passar por lutas, porque tem planos na nossa vida, é o nosso Deus. E se nós não tivermos muito clara essa verdade nas nossas vidas, na hora que as coisas ficam ruins, nós podemos ter atitudes negativas como aqueles homens. Mas a Bíblia diz que Davi fortaleceu-se no Senhor. Todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus. E aí, continuando, pode passar o próximo. Quando estamos numa crise, podemos fazer o quê? Podemos estar numa situação de perigo, ou podemos então ter uma grande oportunidade. Como fazer? Como fazer uma crise virar algo positivo e não negativo? Só tem uma coisa, irmãos. Precisamos consultar o Pai da verdade. Às vezes nós não temos as respostas. Às vezes, eu diria que muitas vezes, nós não temos as respostas. Mas nós temos um Deus que tem respostas. E a Bíblia diz aqui que Davi chamou o sacerdote Abiatar. Vamos ler o verso 7. Então Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque, traga-me o colete sacerdotal. Abiatar o trouxe a Davi. E ele perguntou ao Senhor. Às vezes nas nossas crises, nós não fazemos perguntas para Deus. Nós ficamos às vezes tão aborrecidos. Nessa nossa caminhada de pastores, eu tenho visto pessoas tão aborrecidas com Deus. E eu posso até entender, porque realmente elas estão sofrendo. Mas a verdade é que elas não pararam para falar com Deus na crise. Irmãos, é fácil você orar quando você está numa crise. É fácil. Teve um momento na minha vida, isso faz uns anos, e eu estava assim, tinha acontecido algo muito chato comigo, mas naquele momento que eu estava orando, Deus já tinha dado o livramento. E aí, quando eu estava lá na minha devocional, eu não lembro o texto que eu estava lendo, mas Deus falou bem assim para mim: por que a primeira coisa que você fez, Ana, não foi falar comigo? Irmãos, eu fiquei com uma vergonha. Uma vergonha. Porque eu creio nesse Deus, eu sirvo esse Deus, mas na hora da crise, muitas vezes a gente pensa numa solução humana. E Deus falou comigo de uma maneira tão delicada que eu não tenho outra forma de ficar não ser envergonhada. E eu falei: Senhor, me perdoa. Me perdoa, porque realmente não foi oração que eu fiz a primeira coisa. A primeira coisa foi reclamar, ficar brava, foi pensar uma solução humana para depois ver a mão do Senhor agindo na minha vida. Eu não sei se isso já aconteceu com você, mas a verdade é que as crises na nossa vida podem ser momentos de perigo, mas também podem ser momentos de oportunidade para a gente saber quem nós somos em Cristo Jesus, para termos uma experiência séria com Deus.
E aí Davi perguntou ao Senhor: devo perseguir esse bando de invasores? Irei alcançá-los? E o Senhor respondeu: persigam-os. É certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Possivelmente eles usaram o colete, eles tinham o Urim e o Tumim, que assim, quando você lê os comentaristas, basicamente eles usavam isso para saber se Deus estava dizendo sim ou não. O sacerdote entrava na presença de Deus e fazia essa pergunta. E Deus disse: vai, persegue, porque você vai libertar. Então a palavra de Deus deu ânimo para Davi. Ânimo. Davi fortaleceu-se no Senhor, porque a palavra disse: pode ir, meu filho, pode ir, porque você vai ser vitorioso, você vai conquistar. E o verbo reanimar vem do hebraico shazak, que significa fortalecer, prevalecer, ser corajoso. Davi se encheu de coragem e foram atrás. No mínimo devia ter uns 3 dias de viagem de diferença. No mínimo. Ele foi. Quando o momento é crítico, o desânimo é o nosso pior inimigo. Quando o momento é crítico, dá vontade de desistir. Sim ou não? Você fala: mas eu já tentei tanto, eu não vou mais, não dá mais, já fiz tudo que tinha para fazer. Não dá, não penso em mais nada. Mas você não pode esquecer que o nosso Deus é um Deus criativo. E Ele sempre traz uma solução diferente. Às vezes é tão simples que a gente nem acredita. Mas Deus sempre tem soluções. Sem ânimo do Senhor nós sucumbimos. Diante dos imprevistos, diante dos problemas, diante das catástrofes, sucumbimos. Se não fosse o ânimo do Senhor, nós não estaríamos aqui. Se não fosse o ânimo do Senhor, talvez o seu casamento já tivesse terminado. Se não fosse o ânimo do Senhor, você não teria terminado a faculdade. Se não fosse o ânimo do Senhor, talvez você não tivesse pagado a sua casa. Sim ou não? Mas nós temos um Deus que nos fortalece. Nós temos um Deus que nos dá um ânimo sobrenatural. Às vezes eu acordo de manhã, sabe aquele dia que você acorda de manhã assim, parece que você está se arrastando? Eu falo: Senhor, eu profetizo sobre a minha vida, Isaías 41, que eu vou voar como água, que é correr e não me cansar, andar e não me fatigar. Você sabe que eu fico melhor? Por quê? Porque nós temos um Deus que nos fortalece. Nós temos um Deus que faz algo sobrenatural com os nossos músculos, com os nossos hormônios, porque Ele é dono de tudo isso, amém? E foi isso que Ele fez. E Davi confiou, ele perguntou, Deus respondeu e ele foi. Porque você pergunta, Deus responde, você fica parado, vai acontecer alguma coisa? Não, mas ele perguntou, Deus falou: vai, meu filho. E ele foi. Então aqui existe uma ação. E aí ele foi. Bom, mas olha só o que aconteceu. Verso 9 e 10. Davi e os 600 homens, ele só tinha 600, que estavam com ele, foram a ribeiro de Besor, onde ficaram alguns, pois 200 deles estavam exaustos demais para atravessar o ribeiro. Todavia, Davi e 400 homens continuaram a perseguição. Eu quero parar um pouco aqui diante disso, especialmente pela característica da nossa igreja. Obrigada. Pela característica da nossa igreja, que nós precisamos respeitar as diferenças. Eu estava lendo sobre esse ribeiro de Besor, e o que eu encontrei é que ele era um ribeiro que ele se formava em determinada época do ano, na época das chuvas. E ele era muito profundo, ele era mais ou menos uma corredeira. Então eu imaginei, não sou muito boa em geografia, que a correnteza devia ser muito forte. E o meio desse ribeiro era fundo. Eu imagino, a Bíblia também não diz isso, que os homens não entenderam que eles iam dar conta de nadar. Porque para mim fica claro que todos eles deveriam saber nadar. Naquela época, soldado tinha que saber nadar. Mas eu tenho a impressão de que o ribeiro devia estar com uma correnteza um pouquinho maior. E aqueles homens diante do ribeiro, exaustos, a Bíblia diz, eles não atravessaram.
Existem momentos na nossa vida que nós estamos exaustos. E na verdade que nem sempre é bom levar uma pessoa exausta para a batalha. Davi permitiu aquelas pessoas ficarem do lado do rio. E o resto foi. Como seria bom se nós tivéssemos essa consciência na igreja, de permitir que os cansados tivessem seu tempo. Eu olhei, o que eu olhei aqui é que eles haviam percorrido, gente, 130 quilômetros, de onde eles foram despedidos dos filisteus até Ziclag. 130 quilômetros a pé. Ok? Chegaram lá, choraram até perder as suas forças. Quando chegou no ribeiro, 200 não aguentaram. 200 ficaram. Então nós precisamos respeitar essa diferença. E aí eu lembrei de uma vez que a gente estava fazendo um curso de aconselhamento e que o Albert Friesen leu um texto que eu nunca mais esqueci desse texto. Ele está lá em 1 Tessalonicenses. Ele diz assim, olha: exortando vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes para com todos. Tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. O conselho de Paulo é advertir os ociosos, isso é, repreender, corrigir os preguiçosos, os ociosos, os desocupados, que vivem às custas dos outros. Incentive os desanimados e ajude os cansados a recuperar as forças. O problema, irmãos, é que às vezes a gente corrige o cansado e adverte o desanimado e ajuda o preguiçoso. Às vezes nós invertemos as coisas. O cansado precisa ser ajudado, o desanimado precisa ser incentivado e o preguiçoso precisa ser corrigido. Mas quantas vezes a gente confunde as coisas? E o indivíduo que trabalha, quando ele está cansado, nós apontamos o dedo e não ajudamos. Vamos seguir. Eles encontraram, verso 11, um egípcio no campo e o trouxeram a Davi. Deram-lhe água e comida, um pedaço de bolo de figos prensados e 2 bolos de uvas passas. Ele comeu e recobrou as forças, pois tinha ficado 3 dias e 3 noites sem comer e sem beber. E Davi lhe perguntou: a quem você pertence? De onde você vem? Não. Aí. Então, de onde você vem? Ele disse. Ele respondeu: eu sou um jovem egípcio a serviço de uma amalequita. Meu senhor me abandonou quando fiquei doente há 3 dias. E 3 noites, li errado. Sou um jovem egípcio, servo de uma amalequita. Meu senhor me abandonou quando eu fiquei doente há 3 dias. Nós atacamos o Negueb dos Queretitas, o território que pertence a Judá, e o Negueb de Caleb, e incendiamos a cidade de Ziclag. Acharam o cara, pelo menos quem estava junto, né? E aí Davi lhe perguntou: você pode levar-me até esse bando de invasores? E ele combinou uma delação premiada. Juro diante de Deus que você não me matará. Juro diante de Deus que não me matarás, nem me entregarás nas mãos do meu Senhor, e te levarei até eles. O que eu quero dizer aqui? No momento de crise, eu não estou conseguindo aqui, acho que eu sou... era para esse slide que era do cansado. Veja bem, no momento de crise, fica atento às circunstâncias. Davi estava atento, viu um homem caído no caminho. Não sabia o que é. Chega lá, quem que era? Um egípcio. Da onde você vem? O que aconteceu? Quando ele começou, o rapaz deu uma comida para o rapaz se recobrou. E ele falou: olha, eu estava lá fazendo isso, aquilo, inclusive incendiei Ziclag. Você sabe onde eles estão indo? Sei. Então me ajuda. Eles confirmaram uma delação premiada. E Deus permitiu eles saberem. Vocês imaginam se eles não soubessem para onde eles tinham que ir? Que eles poderiam perder muito tempo. Que poderia ter acontecido uma porção de coisas nesse caminho. Mas Deus encurtou o caminho. Irmão, você acredita que Deus encurta os seus caminhos? Eu creio nisso. Às vezes algo que poderia demorar meses, Deus faz assim.
Deus move, porque Ele põe pessoas no caminho para te ajudar a chegar aonde você tem que chegar. Aí olha o que aconteceu. Quando ele levou Davi até lá, os amalequitas estavam espalhados pela região, comendo, bebendo, festejando os muitos bens que haviam tomado da terra dos filisteus e de Judá. Davi os atacou no dia seguinte, desde o amanhecer até a tarde. Nenhum deles escapou, com exceção de 400 jovens que montaram em camelos e fugiram. Presta atenção, Davi recuperou tudo. Posso com glória a Deus mais animado? Davi recuperou tudo que os amalequitas tinham levado, incluindo suas duas mulheres. Nada faltou. Nem jovens, nem velhos, nem filhos, nem filhas, nem bens, nem qualquer outra coisa que fora levada. Davi recuperou tudo. E tomou também todos os rebanhos dos amalequitas, e seus soldados os conduziram à frente dos outros animais, dizendo: estes são os despojos de Davi. Irmãos, Davi não somente recuperou tudo que tinha, ainda veio um extra. Como Deus é maravilhoso. Eu amo aquele verso de Efésios que diz que Ele faz muito mais além do que pedimos ou pensamos. Já aconteceu na sua vida de você pensar assim: Deus é mais do que eu imaginei. Deus, isso é muito mais do que eu imaginei. Eu queria isso, o Senhor me deu mais do que eu imaginei. Sabe por quê, irmãos? Porque esse é o nosso Deus. Nosso Deus é generoso. Nosso Deus é amoroso. Ele dá além. Ele dá mais do que pedimos ou pensamos. Sabe por quê? Porque o coração dele é todo bom. O coração dele é todo bom. Nós às vezes ficamos medindo as coisas. Nós às vezes ficamos mesquinhos. Mas nós temos um Deus que dá além do que pedimos ou pensamos. Muito bem. E aí segue. Então Davi, verso 21, foi até os 200 homens que estavam exaustos demais para segui-lo e tinham ficado no ribeiro de Besor. Eles saíram para receber Davi e os que estavam com ele. Ao se aproximar dos seus soldados, Davi os saudou. Mas todos os elementos maus e vadios que tinham ido com Davi disseram: uma vez que não saíram conosco, não repartiremos com eles os bens que recuperamos. No entanto, cada um poderá pegar sua mulher e seus filhos e partir. E Davi respondeu: não, meus irmãos, não façam isso como o Senhor nos deu. Ele nos protegeu e entregou em nossas mãos os bandidos que vieram contra nós. Quem concordará com o que vocês estão dizendo? A parte de quem ficou com a bagagem será a mesma de quem foi à batalha. Todos receberão partes iguais. E Davi fez disso um decreto e uma ordenança para Israel, desde aquele dia até o dia de hoje. Veja só, irmãos, se isso também não pode acontecer nos nossos dias. Nós nos sentimos mais merecedores do que outros. A gente estava conversando. Veja bem, o Davi tinha umas pessoas bacanas, né? Os homens dele, né? Davi tinha um povo fácil de cuidar, né? Homens maus e vadios. Mas isso a gente já sabia, porque eles se juntaram a Davi. A gente lê um pouquinho antes que os descontentes, os vadios se juntaram a Davi. Mas Deus usou Davi para trabalhar na vida daqueles homens. E essa foi uma oportunidade. Essa foi uma oportunidade de Davi mostrar a diferença entre um homem de Deus e um homem que não tem Deus. Os homens chegaram todo mundo feliz. Imagina, eles estavam esperando, viram Davi. Eu fico imaginando eles super alegres. E os outros já estavam pensando nas sobras. Ah, não vamos dar não. As sobras fica só com quem foi para a guerra. Mas aí você descobre que na verdade eles ficaram com o que, gente? Eles ficaram guardando o quê? A bagagem. Então eu imagino que aqueles homens tinham bagagem que ia deixá-los mais lentos. E os que ficaram para trás aproveitaram para guardar a bagagem, para que aqueles que foram fossem mais rápidos. Irmãos, isso é tão importante quando nós trabalhamos num grupo. Todas as pessoas são importantes.
todo trabalho é importante, o guerreiro é importante, mas quem guarda a bagagem também é importante. E esse princípio, nós estávamos estudando, fechamos recentemente o livro Liberdade para Liderar, Livre para Liderar, e o autor diz que o egoísmo é uma armadilha, um sistema de pessoas que está tentando tornar saudável. Então nós aqui da Ágape, nós devemos ter cuidado com o egoísmo. Como assim? À medida que nós nos tornamos mais fortes, que nós vamos tendo vitória, nós podemos nos achar que nós somos aqueles que fizeram a vitória. Nós podemos achar assim, se eu não trabalhasse, não ia acontecer essa conferência. Se eu não trabalhasse, não ia acontecer o projeto tal, E aí nós nos tornamos egoístas, achando que a vitória foi por nosso trabalho, nossa força. E nós nos tornamos egoístas. E o egoísmo é um foco inapropriado, porque em vez de focar em Deus, você foca em você. E aí eu vejo o Davi nesse momento de uma maneira tão linda. Ele falou, não, irmãos, isso não pode acontecer entre nós. Sabe por quê? Porque Davi não atribuiu a vitória à força humana. Davi atribuiu a vitória à mão de Deus. Irmão, qualquer vitória que nós tenhamos como corpo de Cristo, essa vitória vem de Deus. Às vezes nós até fazemos errado e Deus conserta, sim ou não? Às vezes você nem se prepara como deveria e o negócio fica melhor, sim ou não? Então, se nós formos humildes um pouquinho, nós temos que admitir que é a vitória do Senhor. Então não importa se um trabalhou mais, se outro trabalhou menos, todos que estamos trabalhando por um propósito único. E aqueles homens receberam a mesma coisa. E diz a palavra que depois daquilo sempre foi assim em Israel, pelo menos no tempo de Davi. Os despojos eram entregues para todos os soldados. Se Deus abençoa a nossa igreja Ágape, todos nós seremos abençoados. Essa é a generosidade de Deus. Você pode ser aquele que está trabalhando muito, ou pode ser aquele que está num momento de cansaço. Se você faz parte do grupo, você vai ser abençoado igual. Porque nosso Deus é um Deus generoso. E nosso meio tem que ter essa identificação. Tudo é do Senhor. Tudo é do Senhor. No final, a gente vê que Davi chegou a Ziclag e enviou parte dos bens às autoridades de Judá, que eram seus amigos, dizendo, eis um presente para vocês, tirado dos bens dos inimigos do Senhor. E ele enviou esses presentes às autoridades de Betel, de Ramote do Negueb, de Jatir, de Aroé, de Sifimote, esses nomes maravilhosos, de Estemoa, de Racal, são todas cidades de Judá. E de Hebron, de todos os lugares onde Davi e seus soldados tinham passado. Ele pegou os despojos e distribuiu com as cidades. Ele foi estratégico. Ele mandou presente para todas as cidades de Judá. Muito estratégico, Davi. Eu quero só, encerrando esse capítulo, fechando essa ideia, fechando esse parênteses, eu quero que você pare e pense nessa história. Se essa história já fez parte da sua vida. Ou se talvez hoje você está no fundo do poço. Ou se talvez hoje você está com as lágrimas. Você está vivendo um tempo de lágrimas na sua vida. Você está vivendo um tempo de perdas. Davi, nesse tempo, era o fundo do poço. Mas Davi só saiu do fundo do poço porque ele lembrou quem ele era. E ele era ungido do Senhor. Ele era rei, ele seria rei. Ele tinha sido ungido 10 anos, 15 anos antes, irmãos. E não foi fácil. Nós estamos falando de batalha. Hoje o rei Davi foi citado tanto na palestra da Nathalie, uma parte negativa dele como pai, e uma parte positiva dele foi citada na palestra do pastor, do apóstolo Brignoli, quando ele venceu o gigante. Mas a verdade é que esse homem, ele recebeu o Espírito do Senhor. Hoje nós temos esse privilégio, irmãos, pela morte de Jesus Cristo. Aquele que tem Cristo Jesus no seu coração, o Espírito do Senhor está lá. Mas na época de Davi não era assim. Na época de Davi, o Espírito do Senhor era dado a poucos. E Davi, ele valorizava.
ele valorizava, e ele era um homem que o Espírito do Senhor atuava. E ele estava num momento difícil, mas ele só saiu desse momento quando ele lembrou quem ele era e o chamado que ele tinha. Ele tinha sido chamado para ser rei de Israel. Irmãos, você tem um chamado. Eu vou dizer para você, se você está no fundo do poço, numa situação difícil, só a verdade de quem você é em Cristo Jesus vai te tirar dessa. Você precisa ajustar seu cinturão. Você precisa ajustar seu cinturão. Você precisa se alinhar. Você precisa colocar sua couraça, se alinhar com os planos de Deus para a sua vida. Porque se você fizer isso, Deus vai te dar a vitória. Você precisa renovar seus ânimos, recobrar seus ânimos. Mas você também precisa recuperar a visão celestial. Você precisa recuperar seus sonhos, mas você também precisa recuperar sua visão celestial. E recuperando seus sonhos, recuperando sua visão, você vai para a ação. Porque Deus não nos chama para ficar sentado, irmãos. Deus não nos chama para ficar sentados. Deus não nos chama para não fazermos nada. Nós estamos aqui conectados para Davi se firmou, se fortaleceu e foi fazer o que, irmãos? Foi para a batalha. Esse é o nosso papel. Existe um tempo de descanso, sim. Existe um tempo de restaurar a força, sim. Mas nós não podemos esquecer daquilo que está na nossa frente, que é a nossa batalha. E é tão interessante que eu gosto muito da Bíblia em ordem cronológica. E eu fui olhar mais ou menos que salmo Davi escreveu nessa época. Pelo menos através desses historiadores de cronologia. E olha só, eu vou ler para vocês, se você quiser pode acompanhar na sua Bíblia. Possivelmente o salmo que Davi escreveu nessa época da vida dele, é o Salmo 4. E diz assim: e eu quero que você ouça esse salmo com esse pano de fundo que eu acabei de falar. Responde-me quando clamo, ó Deus, que me faz justiça. Dá-me alívio da minha angústia. Tenha misericórdia de mim e ouve a minha oração. Até quando vocês, ó poderosos, ultrajarão a minha honra? Até quando estarão armando ilusões e buscando mentiras? Saibam que o Senhor escolheu o piedoso. O Senhor ouvirá quando eu o invocar. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Ao deitar, reflitam nisso e aquietem-se. Ofereçam sacrifícios como Deus exige e confiem no Senhor. Muitos perguntam: quem nos fará desfrutar o bem? Faze, ó Senhor, resplandecer sobre nós a luz do teu rosto. Encheste o meu coração de alegria, alegria maior do que a daqueles que têm fartura de trigo e de vinho. Em paz eu me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Amém? Abaixa sua cabeça. Eu quero que você converse com Deus agora. Porque nós vamos continuar falando da armadura, mas talvez Deus queira que você ajuste o seu cinturão. Lembre de quem você é. Lembre daquele que Deus te falou. Lembre da sua identidade. Para que você possa ouvir o que a Kevin vai falar daqui para frente com outro ouvido. Para que Satanás não roube dessa noite as palavras que Deus quer falar com você. Porque se você estiver confuso, com o coração às vezes irritado, bravo, sem entender, pode ser que você não continue ouvindo o que nós vamos ouvir essa noite com o coração que Deus quer que você ouça. Deus quer que você ouça como um guerreiro. Deus quer que você ouça essa palavra daqui para frente como um valente, como aquele que sabe quem é em Cristo Jesus. E eu quero dizer, Deus te ama, meu irmão. Deus ama você. Você não está sozinha. Se você está deitado, está dormindo, está indo para sua cama sem paz no seu coração, é porque realmente a batalha está dura, mas Deus quer dar paz no seu coração. Vocês podem imaginar que Davi dormiu antes. Ele viu os amalequitas, diz a palavra de Deus que ele atacou no dia seguinte. O que ele fez entre aquele dia e o dia seguinte, irmãos?
O que vocês acham que ele fez? Pelo menos um pouco, ele dormiu. Porque a Bíblia diz que ele viu os amalequitas festejando, ele não foi impulsivo. Ele foi e atacou no outro dia de manhã. O que existia entre um dia e outro? À noite. E aí a gente vê esse salmo: em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Só quem confia no Senhor, só quem confia que Deus no outro dia vai fazer o seu nome valer, pode dormir desse jeito. Mas Deus quer isso para a minha vida e para a sua também. Amém? Deus quer isso para a sua vida. Que você creia nele, que você confie nele, mesmo que as circunstâncias sejam difíceis, mesmo que as coisas estejam ruins, porque ele vai fazer um milagre na sua vida. Amém? Pai querido, nós te agradecemos pelo teu amor tão grande, pela vitória que nós temos em ti, por essa palavra, Senhor, que nos anima, que nos fortalece, que nos faz entender como o Senhor, o amor e a generosidade do Senhor, como nós precisamos aprender, Senhor, dessa generosidade, como nós precisamos crescer nessa generosidade, como precisamos ser mais maduros para aceitarmos as diferenças um do outro e sabermos quem somos em Ti e celebrarmos as vitórias como teu corpo, porque a igreja é teu corpo, Senhor. Nós somos uma família. Ajuda-nos, Senhor, ajuda essa igreja a estar conectada, Senhor, para essa batalha, conectada, respeitando um ao outro, confiando no Senhor, e mesmo nas horas difíceis, que nós possamos voltar nossos corações ao Senhor e receber de Ti a resposta e o livramento e a vitória, em nome de Jesus. Amém.